A traição que mudou a história. A complexa jornada de Judas Iscariotes. Na vasta narrativa da história da salvação, poucos eventos são tão marcantes e complexos quanto a traição de Jesus por um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes. Esta história, registrada nos 4 evangelhos, revela uma trama profunda de escolhas, consequências e o eterno conflito entre a luz e as trevas no coração humano. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus, como está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículos 2 a 4. Ele não era diferente dos outros no início. Também havia deixado tudo para seguir o Mestre, testemunhado milagres extraordinários e escutado os mais profundos ensinamentos diretamente dos lábios do Salvador. Como tesoureiro do grupo, Judas tinha uma posição de confiança, administrando os recursos que sustentavam o ministério de Jesus e seus seguidores. No entanto, as Escrituras nos revelam que, desde o princípio, havia uma sombra no coração de Judas. No Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 4 a 6, encontramos um episódio revelador quando Maria, irmã de Lázaro, unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Judas protestou contra o que considerou um desperdício, argumentando que o perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Mas o evangelista João nos esclarece que Judas não estava realmente preocupado com os pobres. Ele era um ladrão e, tendo a bolsa comum sob sua responsabilidade, costumava furtar o que nela se depositava. Esta ganância e desonestidade eram apenas sintomas de um problema mais profundo. Muitos estudiosos acreditam que Judas, como muitos judeus da época, esperava um Messias político que libertaria Israel do domínio romano. Conforme Jesus continuava pregando sobre um reino espiritual e não terreno, é possível que a desilusão tenha começado a crescer no coração de Judas. O momento decisivo aproximou-se durante a última semana da vida terrena de Jesus. Como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 3 a 6, Satanás entrou em Judas, que procurou os principais sacerdotes e os capitães do templo para discutir como poderia entregar Jesus. Os líderes religiosos, que há muito procuravam uma oportunidade para prender Jesus longe das multidões, ficaram extremamente satisfeitos e concordaram em pagar a Judas 30 moedas de prata. Queridos ouvintes, neste momento gostaria de fazer uma pausa para pedir que deixem nos comentários. Você acredita que Judas tinha consciência total das consequências de suas ações quando decidiu trair Jesus? A quantia acordada não era por acaso. 30 moedas de prata era o preço de um escravo, como profetizado séculos antes pelo profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 13. Esta profecia se cumpriu de maneira extraordinária, mostrando como Deus, em sua soberania, usa até mesmo as ações mais terríveis para cumprir seus propósitos. Durante a última ceia, Jesus demonstrou seu amor e misericórdia até mesmo para com aquele que o trairia. Como está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 13, Jesus lavou os pés de todos os discípulos, incluindo Judas. Naquela mesma noite, Jesus anunciou que um deles o trairia, causando consternação entre os discípulos. Mesmo neste momento, Jesus deu a Judas uma última chance de arrependimento, mas o coração do traidor já estava decidido. No jardim do Getsêmani, Judas guiou os soldados e guardas do templo até Jesus, identificando-o com um beijo, um gesto tradicional de respeito e afeto transformado em sinal de traição. Como está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos 48 a 50, Jesus respondeu com palavras que devem ter penetrado profundamente na alma de Judas: "Amigo, para que vieste?" O remorso não demorou a atingir Judas. Quando viu Jesus condenado, foi tomado por um arrependimento devastador. Como registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos 3 a 5, ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, declarando: "Pequei, traindo sangue inocente." Mas eles responderam com indiferença: "Que nos importa? Isso é contigo." Em seu desespero, Judas jogou as moedas no templo e foi embora para tirar a própria vida. A tragédia de Judas nos ensina lições profundas sobre a natureza do pecado e suas consequências. Diferente do arrependimento genuíno de Pedro, que também negou Jesus mas encontrou perdão e restauração,
o remorso de Judas o levou ao desespero. Isso nos mostra que há uma diferença crucial entre o remorso que leva à morte e o arrependimento que leva à vida. A história de Judas também nos alerta sobre como pequenos compromissos com o pecado podem crescer até se tornarem traições devastadoras. A ganância que começou com pequenos furtos da bolsa comum eventualmente o levou a vender o próprio Filho de Deus por 30 moedas de prata. Como está escrito na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. É importante notar que, mesmo sabendo da traição que viria, Jesus continuou tratando Judas com amor e dignidade até o fim. Isso nos mostra o caráter incomparável de nosso Salvador, que amou seus inimigos até o fim e orou por aqueles que o perseguiam, como está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. A traição de Judas, embora terrível, fazia parte do plano divino de salvação. Como Jesus mesmo disse, conforme registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 24, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Esta história nos leva a uma profunda reflexão sobre nossas próprias escolhas e compromissos. Quantas vezes, em nossa caminhada, permitimos que pequenas infidelidades cresçam em nosso coração? Quantas vezes trocamos a verdade de Deus por ganhos temporais? Como podemos manter nosso coração fiel em um mundo cheio de tentações? Amados irmãos e irmãs que nos assistem, que esta história nos sirva de advertência e nos leve a um exame sincero de nosso coração. Que possamos, pela graça de Deus, escolher diariamente o caminho da fidelidade, mantendo nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de compartilhar com aqueles que você ama. Deixe seu comentário sobre como esta história impactou sua vida e não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta importante reflexão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.